Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. Trata-se da doutora Camila Gabriela Greber Caldas. Ela é ex-presidente da AMATRA, que é a Associação dos Magistrados Trabalhistas. Então, imagine que honra, né, tê-la aqui na nossa live SMC, que é um programa, doutora, produzido por trabalhadores para trabalhadores. E, claro, como nós colocamos no Facebook, no YouTube, ele vai para o mundo, né? Mas, a princípio, o nosso público aqui são de trabalhadores, e nós sempre buscamos, assim, fontes, né, de pessoas notáveis, como a senhora, que está aqui usando a honra de estar aqui hoje, né, presente na nossa live, para passar informações que, muitas vezes, o trabalhador do chão de fábrica, ele não tem acesso. Então, esse é o nosso objetivo, sabe? Colocar pessoas, né, da sua estatura em contato direto com os trabalhadores. Para nós não tem inclusão maior do que essa, sabe? Então, é um prazer para nós quando as pessoas aceitam estar aqui e vai ser muito legal a nossa conversa. E agora eu deixo você poder dar uma boa tarde e cumprimentar o nosso público. Muito obrigada, Gis. Boa tarde a todos, trabalhadores e trabalhadoras. É uma honra para mim estar aqui, né? Afinal, assim como meus colegas da AMATRA, da Magistratura Trabalhista Paranaense, nós trabalhamos para vocês, para cada cidadão brasileiro, e é essa a nossa missão, sempre e especialmente nesse momento, né? É um orgulho estar aqui com o pessoal da Força Sindical, do SMC, que é parceira da AMATRA, já fizemos vários eventos juntos, e eu estou à disposição sempre para ajudar e para trabalhar, né? Servidor público é para isso, é para servir. Então, estou aqui sempre para servir e, nesse momento, esclarecer. É um momento de tantas dúvidas, tantas Sim. dificuldades, o esclarecimento é fundamental. Então, estou à disposição. Que bom, doutora. Muito obrigada. Então, vamos aqui para a nossa primeira questão de hoje. Em relação à tutela, né? A tutela jurisdicional. Nós queremos saber, nesse momento de pandemia, se aumentou, né, a demanda do atendimento, como está sendo feito esse atendimento ao público, se ele é presencial ou através de plataformas, como a que estamos usando agora aqui. Então, acho que a nossa primeira dúvida é essa. Uhum. E a pandemia é uma coisa engraçada, né, Gilson? Porque, assim, a gente viu acontecendo na China, a gente viu acontecendo na Europa, e é aquela ilusão de que com a gente não vai acontecer. Sim. E aconteceu, e a verdade é que, sim, a justiça brasileira não estava preparada, sabe? Eu acho que é importante trazer esse ponto inicial, porque, assim, nós não tínhamos nenhum planejamento, e essa é uma crítica, autocrítica que eu faço ao sistema judiciário brasileiro. Então, a gente teve que correr atrás, né? Como que a gente correu atrás? Inicialmente, naquelas 3 primeiras semanas de março de isolamento, a gente não sabia muito como seriam as coisas. Então, a gente fez muito trabalho interno, tá? Uhum. A gente tirou todo o resíduo que tinha. Então, hoje, se você olhar para a Justiça do Trabalho aqui no Paraná, a gente não tem sentenças em atraso, né? Decisões em atraso, nem na execução. Então, a gente zerou o nosso estoque de atraso. Tá? No segundo momento, vem a preocupação com dinheiro, né? Porque, assim, a gente tem um estoque de dinheiro muito grande parado na Justiça do Trabalho, os depósitos Certo. recursais, os depósitos das execuções. Então, qual foi nossa preocupação? Liberar dinheiro. Então, a gente liberou muito dinheiro, Que bom. né? Tanto valores incontroversos para trabalhadores, como a gente permitiu que algumas empresas trocassem aquele depósito que ela tem que fazer quando ela quer recorrer por um seguro, para que tivesse dinheiro circulando no mercado e as pessoas pudessem receber dos patrões e consumir, que é uma coisa Importante. importante nesse momento, né? E daí, nesse momento inicial, a gente praticamente não teve novas ações propostas, né? Os trabalhadores meio que ficaram parados, porque os advogados não sabiam como fazer, os trabalhadores acabaram não procurando os advogados, porque ninguém sabia muito o que estava acontecendo, né? Então, passado esse momento inicial, o CNJ, que é o nosso órgão de cúpula lá em Brasília, ele fez uma parceria com a Cisco, que é uma empresa de produtos de tecnologia, e disponibilizou uma plataforma digital, que é como essa que a gente está usando aqui para entrevista, Sim, né? Que é uma plataforma de reunião. E por certo. meio dessa plataforma, a gente começou a retomar alguns atos de audiência, audiências de conciliação, né? Algumas audiências para conversar com os advogados, para que a gente possa fazer esse atendimento, né? Porque desde meados de abril, qualquer tipo de atendimento presencial está terminantemente proibido.
em qualquer órgão do Poder Judiciário. Então, assim, não adianta ir até a vara, tá? Não tem atendimento lá, eles não vão deixar entrar. Todo o atendimento está sendo feito por essa plataforma e por telefone, Certo. tá? Tem gente de plantão, tem servidor de plantão, tem juiz de plantão, todo mundo está sendo atendido, mas ou por telefone ou por essa ferramenta. Todas as informações estão no site do tribunal, né, que é o trt9.jus.br. Lá você tem o telefone de todas as varas do Estado. Tá? Eu sei que é difícil para o trabalhador obter informação sem um advogado, porque a gente não sabe muito, né, como entrar em contato. Então, assim, o meu conselho é procure o sindicato. Sempre. Porque o sindicato, ele tem esses contatos, né? Ele tem contato com advogado, que pode ajudar. Então, a gente está vendo agora muita demanda sobre FGTS, né? Porque as pessoas precisam desse dinheiro, elas querem a liberação e a Caixa não está liberando em alguns casos, né? Então, assim, procure o sindicato, porque a gente está liberando na Justiça do Trabalho, a gente faz o alvará na hora, sabe? Eu estou recebendo ação aqui, entra num dia, no outro dia já sai o alvará. Né? Só que, assim, infelizmente, as pessoas precisam de um apoio técnico, né? Sim, De precisam, um advogado, um sindicato. Então, assim, o meu conselho é procure o sindicato, tá? Nós estamos atendendo, nós estamos trabalhando, a Justiça do Trabalho está trabalhando, né? A gente está com, claro, algumas dificuldades, claro, porque algumas coisas não podem ser realizadas, né? Sim. Mas a gente está trabalhando e a gente está atendendo. Então, assim, qualquer problema, qualquer dificuldade, o trabalhador deve procurar o sindicato que faz essa intermediação. Que bom, doutora, que legal. Doutora, mais uma questão aqui, que tem muitos trabalhadores nos perguntando isso diariamente. Um trabalhador ou trabalhadora, claro, que sofreu prejuízos em função da redução ou da suspensão do contrato negociado individualmente, sem o sindicato, tem como discutir judicialmente esta questão? Tem. Veja, a Constituição, ela permite que todas as pessoas procurem o judiciário para ter suas demandas atendidas, né? Se ela vai ganhar ou não é outra situação, né? Sim. Porque depende de muitos detalhes, né? Aqui, assim, não existe uma resposta sim ou não para é certo ou errado o que a empresa está fazendo. Certo. Depende muito da situação, né? Então, assim, qualquer problema que a pessoa tenha, ela deve sim procurar. Eu aconselho que procure sempre o sindicato para que faça essa intermediação com o advogado, porque o sindicato conhece as demandas próprias da categoria. Né? Essa situação, por exemplo, de a empresa reduziu jornada e reduziu o salário. Embora algumas vezes não tenha uma negociação coletiva, porque a medida provisória feita pelo governo permitiu isso e o STF acabou aceitando, né? Usando aqui termos não técnicos, mas termos para que as pessoas entendam, né? Então, a gente tem essa situação em que o sindicato às vezes não está participando, mas às vezes o sindicato está sabendo o que está acontecendo e pode dar orientação para essa pessoa, né? Porque, assim, a gente tem também que ver o momento que é uma situação muito difícil, né? A gente tem grandes empregadores e tem pequenos empregadores. E existe uma grande diferença, né, entre esses modelos, digamos assim. Né? Sim. E às vezes o pequeno empregador, para sobreviver, ele precisa tomar algumas medidas. Então, assim, tudo isso tem que ser pesado e se a pessoa, o trabalhador levar isso para a justiça, tudo vai ser analisado. Mas o direito de questionar existe, sem dúvida alguma, né? E eu acho, hoje, a gente está com pouquíssimas ações discutindo essas questões, sabe, Gilson? As pessoas estão ainda esperando para ver o que acontece, né? Mas eu acho que a partir do ano que vem, a gente vai começar a ter muita demanda sobre esse assunto. Porque, na verdade, praticamente todo mundo está tendo alguma alteração de salário, de jornada, de estrutura de trabalho, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem comentado, Gilson, que a justiça do trabalho é sempre tão atacada, sempre tão questionada, e, mais uma vez, ela mostra a sua importância. Né? Sim, Esse com é o certeza. momento inicial da gente esperar atender essas demandas mais urgentes de FGTS, de rescisão contratual, de empresas que estão saindo do país e a gente está tentando manter os bens aqui. Essas são as demandas urgentes desse momento. E depois a gente terá esse tipo de discussão. Né? Então, a Justiça do Trabalho está à disposição, a gente atende, o trabalhador tem direito de entrar com a ação, sim. Que bacana, muito bem. Doutora, vamos para a última questão agora, né? Pelo menos da minha parte aqui, depois você vai poder fazer sua mensagem à vontade.
Como você analisa essa mudança de estrutura, né, laboral, vamos dizer assim, do trabalho? Porque, com certeza, pós-pandemia, algumas empresas, os bancos já estão abordando sobre isso, do teletrabalho, né? Do trabalho não ser mais presencial, ou vamos conviver com essas duas modalidades, de trabalho presencial e o teletrabalho. Como você avalia isso? Isso vai trazer muitas demandas? Como você vê esse futuro do trabalho Eu pós-pandemia? vejo isso da minha própria perspectiva, né, Gilson? Então, se veja, o juiz do trabalho, ele é um juiz que trabalha muito presencialmente, porque a gente faz muita audiência, né? E, de repente, a gente não pode mais fazer isso. A gente não pode mais estar lá presencialmente, então a gente está tendo que se adaptar. E dessas adaptações, eu vejo, por exemplo, algumas situações em que nós levaremos para o futuro, né? Por exemplo, eu vou tentar usar termos não técnicos para que os trabalhadores e as trabalhadoras entendam. Quando você tem uma ação, você precisa levar testemunha, né? E às vezes essa testemunha não mora mais na cidade em que você trabalhou, ela está morando em outra cidade. E você quer ouvir essa pessoa, né? Então, o que a gente fazia? A gente mandava uma coisa chamada carta precatória, que ia lá para outra cidade, para o juiz daquela cidade ouvir essa pessoa. Provavelmente, depois que a gente voltar para a nova normalidade, a Aham. gente não vai mandar mais nesse processo, a gente vai marcar uma audiência em que todos nós estaremos numa sala de audiência, exceto essa pessoa que está morando em outra cidade. E ela vai ser ouvida assim como a gente está conversando agora. Tá? Sim, Então, acho que essa é uma mudança, por exemplo, que vem para a Justiça do Trabalho. Né? E é uma coisa que eu acho que acontecerá com muitas profissões, né? Bancário. A gente está vendo hoje, por exemplo, uma situação em que as pessoas estão todas usando os meios digitais, exceto para aquilo que é básico, né? Tirar o dinheiro da conta, pegar o dinheiro papel, que isso a gente ainda não consegue criar. Mas a gente já substituiu por cartão de crédito, por cartão de débito, né? Então, claro, aqui eu estou falando de uma realidade de classe média, né? Mas assim, a gente vê que o serviço bancário é um serviço que tende a ser muito reduzido, sim. né? E que a gente vai ter, provavelmente, grandes discussões com o sindicato dos bancários sobre demissões, que já foram anunciadas. Então, isso é uma coisa que certamente virá. A gente tem, os bancários, isso é muito evidente, né? Essas ondas de demissões por conta de Sim. novas tecnologias, né? Todas as profissões que envolvem escritório são profissões que tendem a ter uma característica mais telepresencial a partir de agora, né? Mesmo que tenha atendimento público, a gente descobriu que consegue fazer atendimento ao Claro. público via internet, né? Uhum. O que fica de que não tem como não ser telepresencial mais o trabalho em indústria, né? E o trabalho de vendas diretas em lojas, né? Que é o que a gente está tendo mais dificuldade nesse momento, né? Então, discussões sobre transporte público passa por isso, as questões de abertura e fechamento de lojas, né? Porque são situações em que a gente não tem como substituir a presença humana, Pois né? é. Agora, todo o resto, eu acho que a gente vai ter muita mudança. E como a gente vai lidar com essas mudanças, tanto em termos pessoais como em termos profissionais, vai ser decisivo aí nos próximos anos, né? E muita demanda na Justiça do Trabalho sobre isso, certamente. Com Porque a gente está certeza. mudando todas as regras, né, Gilson? Veja, e aqui eu posso falar um pouquinho das mulheres? Por favor, nossa, Né? o Eu espaço é tenho seu. participado de muitas lives sobre feminismo, trabalho das mulheres, e nós, mulheres, nessa pandemia, estamos vivendo uma situação muito difícil para quem está em home office, né? Para quem está em teletrabalho, com as crianças em casa sem escola, né? E para as mães que estão com essas crianças em casa e que elas têm que sair porque são trabalhadoras essenciais, né? E essa relação dos homens e das mulheres e dos seus papéis familiares é muito diferente. Então, acho que essa reflexão também é uma reflexão que virá agora, Com né? Os certeza. nossos papéis como homens e mulheres no espaço privado, no espaço de casa, e quanto isso impacta nas nossas profissões, sabe? Então, são todas reflexões que virão com a pandemia. Eu gosto de dizer disso, que eu não uso o termo oportunidade, eu acho que pandemia não é oportunidade para nada, mas é De reflexão. momento de reflexão sobre a forma como nós trabalhamos e sobre os papéis que nós exercemos em casa e na sociedade. E isso certamente trará discussões, a gente terá que repensar horário de trabalho, a gente terá que repensar custos, né? Porque a gente está vendo agora como a internet é cara,
e como a gente precisa dela, Com né? certeza. E tudo isso é custo. Quem vai responder por isso? Vai ser trabalhador? Vai ser um empregador? Né? Uma pessoa que sempre trabalhou no escritório, agora começa a trabalhar em casa, como será esse período depois da pandemia? A gente vai rediscutir isso na Justiça do Trabalho? A gente não vai? O sindicato vai participar disso ou não? Então, assim, a Justiça do Trabalho, como eu disse, está à disposição. Todas essas questões podem ser questionadas na Justiça do Trabalho, né? O encaminhamento que vai ser dado a isso, só o futuro nos dirá, Só o futuro nos né? dirá. Não, Mas temos que refletir sobre isso. claro que temos, com certeza. E fazendo um comentário sobre o que você disse agora, eu tenho um casal, né, de amigos meus que ambos, uma advogada, né, e bancário, mas ambos home office e com 2 crianças em casa. Então você falou uma coisa muito real. Aí ele foi para o escritório, para começar, ele já foi para o escritório, já tinha o escritório em casa. Ele foi para o escritório, ela teve já que se arranjar no quarto, vamos dizer assim. Aí, na hora de comer, as crianças vinham pedir comida para ela, na hora de acalmar. E ele trabalhou o dia inteiro. E nós estávamos falando agora, você falou uma coisa tão legal agora, porque assim, é uma realidade. Mesmo os dois estando em casa, culturalmente ele entende que ele vai, fecha o escritório, e a mulher que também tem o home office é um trabalho em casa. São 8 horas em casa, com trabalho de almoço, tudo, né, dentro das regras. Mas interessante que ele foi lá para o escritório, nem negociou. O escritório é meu ou é seu? E, automaticamente o escritório é dele. Então foi muito legal, porque a gente participa juntos, né, dos nossos eventos, né, de inclusivos com mulheres. E nesse momento de estar em casa juntos em home office, é legal a gente também discutir esse papel. Foi bem bacana. E fechando também, eu quero fazer mais um comentário de colegas advogados aqui dos sindicatos, numa conversa informal, falando que agora, né, as ações vão poder ser feitas assim por plataformas. Eles estavam comentando que a pior que eles sentem assim, de problema em relação a isso é que quando eles estavam ali sentados ao lado dos seus clientes, enquanto a juíza estava falando, né, ou o juiz, ou outro advogado lá, enfim, da empresa, era um momento que eles ficavam ali articulando, passando informações no ouvido desse cliente. E que todo mundo agora no Zoom fica complicado, né? Aí eu falei, a gente vai ter que rolar muito o WhatsApp. Eu acho que é isso, né, doutora? Né? Vamos ter que nos acostumar. A gente tem assim, tem um momento informal da audiência e tem um momento formal, né? O momento informal é aquele que a gente está negociando, que a gente está tentando acordo, que a gente está conversando o que a gente vai fazer no processo. E nesse momento é muito importante que o advogado converse com o seu cliente, né? Converse com o trabalhador ou com o representante da empresa. E por esses meios digitais, o que nos sobra é realmente o WhatsApp, né? É o Então, WhatsApp. eu tenho feito algumas conciliações. A Justiça do Trabalho tem um órgão chamado Sejusc, que é um centro de conciliações, né? E eu tenho feito algumas audiências lá. Então, assim, eu falo para o advogado, doutor, manda aquele WhatsApp, conversa e tal, né? Agora, existe também um momento formal da audiência, que é quando a gente está produzindo a prova, que a gente está ouvindo o depoimento. Nesse momento, não pode ter a conversa, né? Então, nesse momento, daí não... E essa é a dificuldade do trabalho nesse momento, porque a rigor a gente não tem como controlar se as pessoas estão conversando ou não, mas elas não poderiam estar conversando neste momento. Nossa, Então, essa entendi. é a dificuldade desse momento da gente realizar audiências de oitiva para ouvir as pessoas, né, para tomar os depoimentos, porque a gente não pode ter esse contato nesse momento. Então, se veja, Gils, que é tudo uma questão de adaptação. A gente precisa Verdade. repensar alguns modelos, né, para que a gente possa continuar trabalhando, né? E eu queria fazer uma observação. Você falou Por muito favor. de o trabalhador questiona a redução da jornada e do salário, o trabalhador questiona o teletrabalho. A Justiça do Trabalho, ela tem já algum tempo, mas ela vem desenvolvendo agora a questão da mediação pré-processual. O que é isso? É a tentativa de acordo antes de ter processo, sabe? Assim, a gente geralmente faz isso entre sindicatos e empresas, né? A Certo. gente tem lá o dissídio coletivo, que às vezes acontece, agora a gente já está fazendo, antes do dissídio coletivo, essa tentativa de acordo para que saia a norma coletiva, sem precisar ter um processo. E Tá. agora a gente está começando a desenvolver essa questão individual do Que trabalhador, interessante. antes de entrar com o processo, ele tentar o acordo,
sabe? Então, isso é outra coisa que eu vou me permitir aqui aconselhar os trabalhadores, que se tem dúvida, procure o sindicato e o sindicato entra em contato com as empresas e propõe a mediação pré-processual. A gente evita custas, tá? A gente resolve os problemas antes, né? Ainda que a medida provisória não diga que não precisa da atuação do sindicato, eu acho que para a empresa é uma segurança ter o sindicato atuando. Porque se depois o trabalhador entrar na justiça, a empresa vai lá e diz, olha, eu entendo o problema do trabalhador, mas eu estava com um problema e eu procurei o sindicato. Sim. E eu fiz essa proposta e a gente negociou o que era possível no momento. Para nós, juízes, essa demonstração de boa-fé é muito importante no julgamento dos processos, seja da parte do trabalhador, seja da parte da empresa. Então, essa tentativa de resolver as coisas antes de uma forma negociada é sempre importante e o sindicato tem um papel fundamental nisso. Então, esse é meu conselho que eu dou. Procurem o sindicato, levem os problemas e o sindicato tente fazer essa negociação pré-processual. A gente pode resolver muita coisa, né? E evitar milhares de processos que possivelmente virão depois. Você falou bem no início em relação à agilidade, né, que vocês têm na Justiça do Trabalho de liberar os fundos de garantia para quem não está conseguindo. E, inclusive, você falou uma coisa muito importante, que é para girar recursos, né, na economia, aqui na nossa cidade, enfim, no comércio. Você podia clarear mais para nós quais são essas situações e como é que isso acontece, por favor? O FGTS ele tem uma lei que diz as situações em que você tem direito ao FGTS ou não, né? O que acontece no dia a dia? O teu empregador ele deposita todo mês um valor de FGTS. E quando você é mandado embora, você pode sacar todo esse valor, mais a multa que o empregador tem que depositar, né? Mas fora essa situação, a gente tem algumas situações em que você, mesmo trabalhando ainda, você pode sacar seu FGTS, né? Geralmente a gente lembra da casa própria, quando vai comprar casa própria, que você pode sacar. Mas existem algumas outras situações, e uma delas é a questão de calamidade pública, né? Hoje no Brasil, a gente tem uma coisa chamada decreto legislativo, que é tipo uma lei que diz que nós estamos vivendo em calamidade pública por conta da pandemia. Isso significa que na forma da lei do FGTS, você pode sacar teu fundo, tá? E teoricamente a Caixa tinha que liberar esse dinheiro, mas ela não está liberando. Então, se você precisar do dinheiro, procure o sindicato para que ele indique um advogado, porque ele entra com um pedido na Justiça do Trabalho, é um pedido chamado alvará judicial, tá? E daí esse valor é liberado por alvará para você, né? Uma outra situação que tem acontecido é que quando você é mandado embora, às vezes o teu patrão coloca lá no TRCT, que é aquele documento da rescisão, força maior, que você está sendo mandado embora por força maior. A Caixa também deveria liberar, nesse caso, para você, tanto o valor depositado como a multa, que nesse caso é um pouquinho menor, é 20%. Só que a Caixa, em algumas situações, não está liberando, porque sabe como é banco, né? Eles não reconhecem o código, então eles também não estão liberando. É outra situação em que você pode procurar o advogado para que ele peça o alvará para liberar. Daí a gente entra na Justiça do Trabalho, o advogado vai saber lá, tem uma coisinha chamada alvará judicial, e daí é feita essa liberação. A gente tem liberado isso, esses processos estão andando bem rápidos, porque eles entram, a gente já vê e já faz a decisão, tá? É importante que você converse com o advogado para ver se o teu caso se encaixa exatamente na lei. A gente tem feito muitas liberações desses alvarás para saque do FGTS quando a Caixa não está liberando. Ela deveria liberar, mas não libera. A gente vai lá e libera. Obrigada, doutora, pela sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço para todos, boa tarde e fiquem bem. Amém, amém.